A paz do Senhor Jesus Cristo para você que está ouvindo esse áudio. Eu quero compartilhar com você uma porção da rica palavra de Deus que encontra-se no livro de Deuteronômio, capítulo 31, versos 7 e 8, que diz assim: Então Moisés convocou Josué e lhe disse na presença de todo Israel: Seja forte e corajoso, pois você irá com este povo para a terra que o Senhor jurou aos seus antepassados que lhes daria, e você a repartirá entre eles como herança. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. O título da nossa reflexão é: Você precisa atravessar. Moisés passa, nesse momento, a liderança do povo a Josué, um homem de fé, um homem que tem uma história, e em cima dessa história é que nós conseguimos verificar como o Senhor o separou para cumprir uma nobre missão. Então, como eu disse, Moisés passa a liderança do povo de Deus para Josué, para que Josué estivesse à frente, com o objetivo de atravessar o Rio Jordão e conquistar a terra prometida. Foi o que nós lemos nestes dois versículos. Moisés deixou bem claro que essa promessa iria se cumprir, se cumpriria, pois o próprio Senhor estava com Josué e com o povo. Mas um grande e profundo ensinamento que já começa nesse versículo é que tinha um detalhe. Josué, ele não poderia ter medo, ele não poderia desanimar, ele tinha que exercitar a sua fé, porque a travessia não seria fácil. O local para onde ele estava se dirigindo não era um local fácil de se conquistar, mas ele tinha que ter a certeza de que quem o conduziria até aquele local e lhe daria a posse daquela terra era o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Moisés, o seu líder. E esse Deus é que faria com que a sua liderança fosse bem-sucedida e que o povo tivesse condições de vencer as batalhas que lá encontrariam. Mas falar de Josué não é algo muito simples. Eu não posso ser simplista ao ponto de me reduzir a essas poucas palavras. Eu vou falar para que você entenda quem foi esse homem e o porquê Deus o escolheu. Moisés, ele recebe a ordem de Deus. E o Senhor disse a Moisés: Envia alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Isso está em Deuteronômio 13, 1 e 2. Aqui Moisés, ele recebeu a ordem de Deus dizendo: olha, nós precisamos separar 12 espias para espiar a terra que eu prometi aos seus antepassados e darei. Porque Deus, caro ouvinte, quando Ele promete, Ele cumpre. Nós, infelizmente, seres humanos que somos errantes, muitas das vezes, nós não conseguimos, por limitação, ou por distração, ou por falta de compromisso com a palavra, nós deixamos de cumprir aquilo que prometemos. Mas Deus não é assim. Então Deus falou: separe 12 espias. 12 líderes foram escolhidos por Moisés para cumprir essa missão dada pelo Senhor. Depois de selecionar, Moisés emite as seguintes ordens, que se você quiser verificar, está em Deuteronômio 13, de 18 a 20. Vejam como é a terra e se o povo que lá vive é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não. Aí Moisés dá uma pausa antes da última missão. Sejam corajosos. Depois ele continua: tragam também alguns frutos da terra para mostrar ao povo, aos israelitas, o que
o local, o que tem no local que Deus prometeu, que a terra que Deus prometeu. A palavra diz que os espias ficaram cumprindo esta missão por 40 dias, essa missão de reconhecimento. E ao retornarem dessa missão, eles emitiram o seguinte relatório: a terra a qual você nos enviou, Moisés, realmente mana leite e mel. Aqui estão alguns frutos daquela terra que você nos deu a ordem para que nós pudéssemos trazê-las. E aqui estão. São uvas gigantes, são romãs e figos, como vocês veem. Aí vem o porém, caro ouvinte. Mas o povo, olha só o relatório, mas o povo que lá vive é poderoso. Lá viviam os amalequitas, hititas, jebuseus e amorreus. E lá também a cidade era fortificada e muito grandes. Lá viviam também gigantes, descendentes de Anak. Então vocês vejam que aqui o relatório começa dizendo que a terra é boa, que tem frutos. Aqui, ó, tudo aquilo que Deus falou realmente. Mas tem o porém. O povo que lá vive é poderoso. Tem até gigantes. As cidades são fortificadas. Vejam já a visão pessimista aparecendo num contexto de promessa. Então, caro ouvinte, se você porventura, eu abro um parênteses, se você porventura tem uma promessa de Deus, jogue fora todo e qualquer tipo de visão pessimista. Entenda que o que você está passando é um processo para chegar aonde você tem que chegar, aonde Deus prometeu. Porque aqui fica muito claro, e eu imagino que você possa ter o mesmo entendimento. Se Deus prometeu a terra, por que ele já não deu direto, se ele é Deus? Mas Deus não age da nossa forma. Deus tinha prometido essa terra, mas para conquistar, o povo tinha que fazer a sua parte. A certeza da conquista estava ali, mas a parte do povo deveria ser feita para forjar o caráter. É o famoso processo que nós passamos da promessa até o cumprimento dela. A palavra, caro ouvinte, diz que um dos espias, chamado Caleb, fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Vejam que dentre os 12 espias, Caleb, e mais para frente você vai ver a postura de Josué, tiveram uma postura otimista. Vamos subir, vamos tomar posse dessa terra. É certo que nós venceremos, porque Deus está conosco. Foi Ele que fez a promessa. Então isso serve para mim e para você, caro ouvinte, neste dia. Olha, se a promessa que Deus tem para a sua vida se cumprir, você tenha que passar por um processo muitas das vezes doloroso, muitas das vezes com algumas indagações, seja forte. Você tenha a certeza e a convicção de que aquilo que Deus prometeu para você vai se cumprir. Porque Deus estando conosco, nós somos mais fortes. Né? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Isso reflete nesta palavra. A visão de Caleb foi a seguinte: olha, maior é o que está conosco do que o que está naquela terra. Pode ter gigante, pode se levantar amalequitas, hititas, jebuseus, amorreus, não importa. O que está conosco, o Deus de Israel, o Todo-Poderoso, é que nos fará vencer. A força não está em nós, em nossa carne. A força está no Senhor que habita em nós. É Ele que vai nos fazer vencer. Então, caro ouvinte, todas as vezes que o medo bater à sua porta, todas as vezes que a interrogação bater à sua porta, se você tiver uma vida de intimidade com Deus, de busca à sua presença, você vai ser fortalecido a tal ponto de que você vai olhar aquele gigante que está querendo se levantar contra você e você vai dizer assim: olha, eu não tenho força para vencê-lo, mas o Deus que está em mim me fortalecerá, me dará as ferramentas para que eu consiga vencer o obstáculo e a luta que está diante da minha família, diante dos meus sonhos, diante dos meus projetos, no meu trabalho. Não importa. Maior é o que está em nós. Se Jesus está em nós, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Assim diz a palavra. Mas 10 líderes de visão pessimista, voltando à reflexão do texto, e sem fé, disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Dessa forma, caro ouvinte, a maioria pessimista espalhou aos israelitas que não estavam lá, no local. Eles espalharam um relatório negativo. A terra devora os que nela habitam. Todos os que vimos são grandes em estatura. E os gigantes, os descendentes de Anak, diante deles parecemos gafanhotos.
Vejam a visão de 10 espias, visão pessimista, que contamina. Então tem um detalhe aqui importante. Quando nós não temos a visão de fé, a visão otimista, e temos muito pelo contrário essa visão negativa, tudo nós fazemos um relatório negativo das coisas, não colocamos a fé em Deus diante das lutas, diante dos obstáculos, isso contamina. A visão pessimista contamina. É uma laranja podre. É uma fruta podre que espalha a sua podridão no sentido de negatividade, no sentido de falta de fé, de incredulidade. Então, muitas das vezes, no processo da nossa vida, vozes virão, vozes dizendo, olha, isso realmente é difícil, desista disso, isso não é para você. Porém, não dê ouvidos às vozes de 10 espias, não. Dê ouvidos à voz de outros 2 que têm a visão otimista, a visão de fé, dizendo, não, essa luta ela é grande. Eu tenho certeza que eu não vou conseguir sozinho, isso é óbvio, mas eu tenho um Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que pode me conceder a vitória diante deste grande desafio. Porque se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Até o início da promessa e o cumprimento dela tem um espaço chamado processo. E nesse processo, o Senhor estando comigo, eu vou passar por altos e baixos no sentido de dificuldade, de luta, mas eu não vou largar da presença de Deus, porque Ele vai moldar o meu caráter para eu receber a vitória, para que o cumprimento da promessa dele se cumpra em minha vida. Porque se Ele prometeu, é certo que vai ser cumprido, porque Deus é fiel. Mas neste meio termo, eu preciso ter a postura de Caleb, a postura de Josué. Eles não estão indo para a terra dizendo que vão conquistá-la de maneira rápida, não. Eles sabem que terão dificuldades, mas Deus estará com eles. Assim diz a palavra e assim que eles se postaram. O povo começou a desesperar quando ouviram um relatório tão negativo que passaram a queixar-se, diz a palavra, contra Moisés e contra Arão. Quem dera tivéssemos morando ou morrendo lá no Egito. Seria muito melhor morrer no Egito do que passar por isso. Olha o tamanho da negatividade, olha o tamanho da incredulidade desse povo, fruto de um relatório negativo de 10 espias. Agora, o outro líder, de visão otimista, regada de fé, se junta a Caleb e ambos rasgam as suas vestes e dizem a toda a comunidade, a terra é excelente, tem tudo o que precisamos e muito mais. Não tenham medo, não sejam rebeldes, incrédulos e ingratos a Deus. O Senhor está conosco, venceremos, não tenham medo. Aqui mostra a postura de Josué. Esse homem, a quem Deus escolheu para substituir Moisés. Vejam a característica deste homem, um homem de fé, um homem que acredita na promessa de Deus e se coloca na disposição. Agora ele está com a missão. Moisés já estava com 120 anos, a idade já estava pesando, já não tinha mais a capacidade de liderar o povo. Deus também já havia dito, Moisés, você vai ver, mas não vai entrar na terra, devido à sua desobediência. Mas o Senhor levantou Josué, um discípulo de Moisés, e Josué, ele foi cumprindo os propósitos de Deus em sua vida e na vida daquele povo. E a missão que ele teve, atravessar o povo por meio do Rio Jordão. Eu tenho certeza que naquele momento, eu conjecturo, não está escrito, mas eu conjecturo que Josué olhou para trás e viu o meu líder, Moisés, homem que tinha intimidade com Deus. Ele atravessou o nosso povo pelo Mar Vermelho, onde o exército de Faraó vinha atrás do nosso povo para nos destruir e nos livrou. Nós passamos por meio do Mar Vermelho com os nossos pés enxutos. Agora é a hora de eu ter a minha experiência com Deus. Eu como líder, eu vou passar com este povo pelo Rio Jordão, e também a pés enxutos, para mostrar que o mesmo Deus que esteve com Moisés está comigo. Então aqui é um outro ensinamento, caro ouvinte, que nós tiramos. Eu e você precisamos ter as nossas experiências com Deus. E nós não podemos terminar esse texto sem falar de Jesus. E aí vem a pergunta, para mim e para você. Jesus é quem nos conduz à travessia da morte para a vida.
Jesus é que nos conduz à travessia da tristeza para a alegria, da enfermidade para a saúde, da família sem estrutura para a família estruturada, do desânimo para o ânimo. Caro ouvinte, eu não sei o momento em que você está vivendo e o que você precisa atravessar. Assim como Deus foi com Josué, um homem de fé, um homem que tinha promessa sobre a sua vida e ele cumpriu a missão de atravessar com o povo pelo Rio Jordão, é o mesmo Deus, por meio de Jesus, que vai fazer você vencer os seus medos, vencer as suas dúvidas, as suas interrogações. Mas para isso, para você atravessar, e a palavra, o título diz, você precisa atravessar, você precisa ter uma postura de intimidade com Jesus, reconhecer Jesus em sua vida, colocá-lo no centro da sua vida, que as travessias da sua história você passará, porque Ele estará com você. E a travessia maior nós já temos em Cristo, que é da morte para a vida. Quando o reconhecemos como Senhor e Salvador da nossa vida, nós temos essa garantia desta travessia que quando morrermos nesta terra, iremos para a glória com Ele. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.